conteúdo de ondulatória, sem dúvidas, é um dos temas que mais aparecem na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. E pensando em ajudar você, vestibulando, hoje vou resolver uma questão desse tema que caiu na prova do Enem do ano de 2020. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu me chamo Ítalo Malinovski, sou um dos professores de Física deste canal, e hoje vamos resolver uma questão de ondas em tubos fechados que caiu na prova do Enem. Dois engenheiros estão verificando se a cavidade perfurada do solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 metros. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de duas ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo sonoro fechado. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi de 135 Hz. Considere que a velocidade do som dentro da cavidade seja de 360 metros por segundo. Se a velocidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida? Vamos iniciar a resolução deste problema fazendo uma breve revisão do conteúdo de ondas estacionárias, que são as ondas que irão se estabelecer dentro do tubo mencionado nesta questão. As ondas estacionárias são uma configuração resultante de duas ondas que se propagam em sentidos opostos se encontrando, ou seja, se interferindo. E aqui eu represento essas duas ondas, uma em azul e a outra em vermelha. A região compreendida entre essas ondas estabelece ali o que nós chamamos de fuso, mais conhecido na quebrada como um quibe, né? Porque o formato lembra muito a um quibe. Perceba uma coisa, o tamanho deste quibe, o tamanho deste fuso, se relaciona com o tamanho do comprimento de onda, de tal forma que um quibe desse vale meio lambda. Repare, ó, metade do comprimento de onda equivale ao tamanho de um fuso. Um outro detalhe que devemos relembrar também aqui é que um tubo ele vai ter duas extremidades, podendo ser as duas abertas ou uma aberta e a outra fechada. Sempre nas extremidades abertas, a onda vai terminar em um ventre. Ou seja, a onda em azul aqui, ela vai terminar em uma descontinuidade na extremidade aberta. Porém, quando a extremidade do tubo for fechada, a onda vai terminar fechada, ou seja, as duas ondas terminam numa região nodal ou nó. Vamos utilizar então todo esse conhecimento agora nas ondas sonoras em tubos fechados. Primeiramente, um tubo fechado é aquele tubo formado por uma parte fechada e a outra extremidade aberta. Por isso, o padrão mais simples, mais básico que temos para uma onda estacionária aqui dentro seria esse. Repare, na extremidade fechada você tem as ondas terminando em um nó, já na extremidade aberta as ondas terminando em um ventre. Então agora nós podemos relacionar a extensão, o comprimento deste tubo, indicado pela letra L, com o padrão da onda estacionária estabelecida no seu interior. Ou seja, nós queremos saber quanto vale L em função do comprimento de onda. Para isso é bem simples. Lembre-se que cada quibe, cada fuso, vale lambda sobre 2. Então, para relacionar essas duas distâncias, basta contar quantos quibes ficaram formados aqui e multiplicar isso por lambda sobre 2. E foi exatamente isso que eu fiz. Para este problema, temos apenas meio quibe, meio fuso. Então, meio quibe, vezes lambda sobre 2. Essas relações de comprimento, então, vai te dar lambda sobre 4. Então, de posse dessa relação entre o tamanho do tubo e o comprimento da onda estabelecida no seu interior, nós podemos aplicar a equação fundamental da ondulatória, que relaciona a velocidade de uma onda, o comprimento de onda e a sua frequência. Como o comprimento de onda aqui, lambda, seria 4L, esse 4 sobe multiplicando, substituindo aqui, vamos encontrar que V vai ser 4L vezes F. Isolando a nossa frequência, encontramos que o valor da frequência estabelecida para este caso, então, seria 1 vezes V sobre 4L. Vamos agora fazer a mesma análise com esse outro padrão de onda ressonante dentro de um tubo. Perceba que agora o número de fusos ou quibes vai ser equivalente a 1,5, ou seja, 1 quibe e meio. Para relacionar o comprimento L com o comprimento da onda estabelecida ali dentro, basta multiplicar o número de quibes vezes lambda sobre 2. Para esse caso, então, o número de quibes seria 1,5. 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2. Então, vai ser 3 sobre 2 vezes lambda sobre 2. Isso aqui vai te dar 3 lambda sobre 4. E de forma similar ao caso anterior, agora vamos substituir tudo isso na equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F. No lugar de lambda, então,
podemos substituir 4L dividido por 3. Então, V vai ser 4L sobre 3 vezes F. Isolando a frequência nesta expressão, encontramos que F vai ser 3V sobre 4L. Agora vamos fazer só mais um caso para que você consiga perceber o padrão de repetição que acontecerá aqui. Para o próximo caso, temos que o número de quibes fusos formados dentro desse tubo de comprimento L vai ser 2,5. Lembre-se que 2,5 é a mesma coisa que 5 sobre 2. Por isso estou multiplicando 5 sobre 2 vezes o comprimento de cada fuso, que é lambda sobre 2. Isso vai te dar 5 lambda sobre 4. Fazendo novamente a relação com a equação fundamental, você vai perceber que a frequência para este caso vai ser 5V sobre 4L. Agora, olha só que legal. O termo V sobre 4L está aparecendo em todos os casos que nós estamos analisando. Ó. Perceba ele aqui. Então, em função disso, nós vamos chamar o número que multiplica esse parâmetro V sobre 4L de harmônico. Repare que para esse caso ficou 1 vezes V sobre 4L, por isso temos aqui ó, o primeiro harmônico. Para esse próximo caso ficou 3V sobre 4L, aqui então temos o terceiro harmônico. O próximo caso, 5V sobre 4L, chamamos isso então de quinto harmônico. E o próximo seria 7V sobre 4L e assim sucessivamente. Dessa forma então, a frequência do enésimo harmônico formado em um tubo fechado vai ser N vezes a frequência do primeiro harmônico. Perceba, a frequência do terceiro harmônico ficou 3 vezes a frequência do primeiro, que é V sobre 4L. Ó. Aqui está ela, ó, V sobre 4L. Agora perceba também que este número N aqui só pode ser um número ímpar. Ele começa com 1, depois vai para 3, depois vai para 5, e o próximo seria 7, 9, 11, e assim vai até encontrar o padrão de ressonância que tem dentro daquele tubo. E retornando então para o enunciado da questão, temos que o tubo do problema mede 30 metros. Vamos calcular então a frequência do primeiro harmônico que poderia ser estabelecido dentro desse tubo. Para isso vamos utilizar a expressão V sobre 4L. Sendo a velocidade da onda 360 metros por segundo e a extensão do tubo 30 metros, ao fazermos essas contas, encontramos que a frequência do primeiro harmônico equivale a 3 Hz. Mas, de acordo com o texto, a primeira frequência de ressonância medida por esses engenheiros foi de 135 Hz. Com isso, então, a gente consegue encontrar que harmônico corresponde a essa frequência, já que nós conhecemos a frequência do primeiro harmônico como sendo 3. Então, o nosso N vai ser 135 sobre 3, logo N vai dar igual a 45. Ou seja, para este caso aqui, cuja frequência é 135 Hz, você tem o 45º harmônico. Mas de acordo com o enunciado, o que eles precisam é a próxima frequência de ressonância. Se a primeira leitura, então, está no 45º harmônico, a próxima leitura estará no próximo harmônico. Cuidado, é o próximo número ímpar, ou seja, o 47º harmônico. Logo, a frequência, então, da próxima leitura vai ser N vezes a frequência do primeiro harmônico, 47 vezes a frequência de 3. Isso vai te dar a frequência como sendo 141 Hz, a letra C de casa, a nossa resposta para essa questão. Essa foi uma das questões mais erradas no Enem do ano de 2020 pelos alunos. Ela, de fato, é uma questão exigente, trabalha com um tema bem específico. Eu espero que você tenha conseguido acompanhar a resolução desta questão e fazer uma revisão deste conteúdo. Eu espero você numa próxima questão. Fiquem com Deus e até lá!